O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? A professora Ana Lúcia aqui novamente. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre números antecessor e sucessor. Vamos lá. É bem facinho, bem tranquilo hoje. Então acompanhem aqui com a prof. Antecessor. Para encontrar o antecessor de um número, subtraímos um desse número. Vejam aqui na reta, vou fazer para vocês daqui a pouco. E sucessor ou número consecutivo. Para encontrar o sucessor de um número natural, adicionamos 1 a esse número. Veja na reta numérica que iremos fazer também. Então, o que é isso? Antecessor. A própria palavra já está falando, né? Os números, eles estão caminhando normalmente de 1 em 1. Vamos lá. 12, 13, 14, certo? O que nós estamos vendo aqui? Uma sequência de números. Então, eu quero saber o que eu tenho antes do meu 11. Eu tenho o quê? O 10. E antes do meu 10, o 9. E antes do meu 9, o 8. E assim vamos até chegar no 0. Agora, o sucessor, ele vai andando, andando, os números não têm fim. Então, ele vai continuando. Vejam que aqui, eu quero o sucessor do 14, eu vou ter o 15. Vocês observam que para fazer o antecessor, nós tiramos um. E para fazer o sucessor ou consecutivo, que é o número que vem depois, nós adicionamos um. Então, eu fiz aqui para vocês uma reta numérica para vocês entenderem. Veja na reta numérica. O que eu vou fazer aqui? Eu quero o antecessor do número 17. Como é que eu vou pensar? Na reta numérica fica bom para visualizar. Eu vou pensar o quê? Que eu tenho que tirar 1 do 17 para eu encontrar o quê? Que vem antes dele. Então, 17 menos 1, eu vou encontrar o quê? O 16. Quero mais um. Vamos lá. 16, o que vem antes? Qual é o antecessor do 16? Eu vou pensar. Menos 1, o que eu vou ter? O 15. Então, o 15 é o antecessor do 16. E mais um, antecessor do 15. Então, 15 menos 1, eu vou obter o 14. E assim por diante, tá? Aqui também, com um número mais alto, o valor dele, né? 555. Então, vamos pensar. Eu quero os 3 antecessores do 545. Então, vamos lá. 555, desculpa, menos 1, 554. Menos 1, 553. Menos 1, 552. Então, vejam, 552, 553, 554, 555. Eu obtive aqui na minha reta numérica os 3 antecessores do número 555. E fica muito fácil de visualizar numa reta numérica, porque é só você pensar, ó, menos 1, menos 1, menos 1. Então, fica fácil de obter os números, não tem erro. Agora, nesse outro cartaz aqui, nós temos o sucessor, ou um número consecutivo. O que é isso? É o que vem depois. Bom, se o que vem antes, nós colocamos menos 1 a cada número, o que vem depois, nós vamos o quê? Adicionar mais 1. Então, visualizando isso daqui na nossa reta numérica, olha só. Eu quero o sucessor do 29. Eu quero os 2 sucessores do 29. Então, vamos lá. O 29 mais 1, eu vou obter aqui o 30.
E se eu pegar o 30 mais 1, eu já vou obter o quê? O 31. Então, o 30, 31 são sucessores do número 29, ou seja, eles vão depois do número pedido. Ou seja, temos que adicionar 1. E no caso do antecessor, subtrair 1. Mais um aqui, olha lá. Eu quero os sucessores de 201. Então, vamos observar aqui na reta. 201 mais 1, 202. Mais 1, 203. Mais 1, 204. Então, eu consegui aqui 3 sucessores do 201. Lembrando que, é claro, né, a nossa soma ou a nossa subtração, qualquer uma operação, nós vamos iniciar sempre pela unidade. Então, olha lá, 201 mais 1. Esse 1, ele tem que vir aqui na casinha da unidade, viu, pessoal? Ó, 1 mais 1, 2. Então, deu 202. Isso é só para lembrar vocês. Então, para vocês entenderem, o que é um número antecessor? O número antecessor é o número que vem antes daquele pedido, tá? Qualquer número que eu pedir, eu quero o antecessor dele. É o número que vem antes. Vamos subtrair 1. O sucessor é o número que vem depois, ou consecutivo, que é a mesma coisa. Então, o que eu vou fazer? Adicionar 1. Aí eu tive a ideia de fazer na reta numérica para vocês entenderem melhor. Eu vou colocar aqui, eu adoro um para casa, né? Eu espero que vocês estejam fazendo os para casa da professora, né? Então, olha aqui, eu vou deixar aqui um para casa para vocês fazerem, bem simplesinho, para que fique bem certinho o que a professora está explicando para vocês agora. Vocês podem fazer na reta numérica ou vocês podem fazer assim, ó, vou querer 215, vou querer sucessor, 3 sucessores do 215 e 3 antecessores do 215. Então, o que vocês podem fazer aqui? Não vou fazer, mas vou dar o exemplo. Vocês podem construir aqui uma reta numérica com o número 215 aqui no meio, tá? Lembrando que eu vou querer 3 números que vem depois, que é o sucessor, e lembrando que vou querer 3 números que vem antes. Então, nós vamos marcar, ó, assim aqui na reta numérica e lembrando das setinhas, mais um e mais um. Vocês vão colocar os 3 resultados aqui. E aqui é o número pedido da professora, menos 1, menos 1, menos 1. E assim vocês vão colocar os 3 números, tá? Então, vocês vão fazer com o 215. Vou dar mais os 2 números para vocês. Pode fazer a reta ou não. Eu acho que com a reta numérica fica bem mais fácil. Vocês vão fazer do 215, do 199. Esse eu vou querer 4 números depois e 4 números antes. E mais um número, do 348. 2, 3, 4. 5 números depois e 1, 2, 3, 4, 5 números antes, tá bom? Então, aqui fica para vocês um para casa, para vocês treinarem e vejam que é muito simples. Eu acredito que ninguém vai ter dúvida nenhuma. Se quiser fazer com a reta numérica, eu acho que fica mais fácil. Se não, pode ir subtraindo mentalmente 1 ou somando 1, tá bom? Então, muito obrigada. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e compreendido. Até a próxima! Olá, pessoal! Eu sou a professora Josiele, eu dou aula para o 4º ano e hoje nós vamos ver como
contar uma boa história. Eu tenho certeza que você conhece algumas histórias. Você já deve ter lido dos livros, ou assistido filmes, ou ainda visto algumas peças de teatro, não é mesmo? E tem história que a gente lê e parece que nós estamos dentro dela, juntinho com os personagens. E é uma história tão maravilhosa que a gente fica encantado. Como será que esses escritores fazem com que essas histórias sejam assim tão atrativas? Será que tem como a gente aprender a escrever uma boa história assim também? Vamos ver isto? Mas antes, vamos pensar aqui. Por qual motivo que os escritores criam textos? Por que a gente faz textos? Então, aqui alguns motivos. Eles escrevem para expressar seus pensamentos, o que eles acham, suas opiniões, ou para influenciar as pessoas a fazer ou deixar de fazer algo, para compartilhar suas experiências, ou porque eles amam escrever. Também eles escrevem para nos ensinar alguma lição, ou para contar sobre um evento importante, para falar dos seus sentimentos, algo que aconteceu que deixou eles alegres, ou tristes, ou com raiva. Enfim, são vários os motivos pelos quais os escritores criam textos. E hoje eu trouxe aqui um texto para vocês. O texto que eu trouxe é uma história. O título dessa história é Jorinda e Joringel. Pelo título, você consegue descobrir sobre o que ela irá falar? O que ela vai contar para a gente? Pense aí. Pensou? Agora vamos ver a ilustração dessa história. Olha aqui, preste bem atenção. Nós temos um rapaz, uma moça, tem algumas flores. Onde será que eles estão? Tem um muro, atrás do muro, o que será que tem ali atrás? O que se parece? Será que é uma casa, um sobrado, um castelo? Será que olhando para essa ilustração a gente consegue algumas pistas sobre o que essa história vai falar para a gente? A história que eu vou contar é dos irmãos Grimm, está aqui neste livro. Preste atenção na leitura que eu vou fazer. Jorinda e Joringel. Era uma vez um velho castelo que ficava no meio de um bosque fechado e sombrio. E nesse castelo vivia uma velha fada que podia assumir o formato que desejasse. Passava o dia todo voando por aí na forma de uma coruja ou espreitava pelo país como um gato. Porém, à noite, sempre se transformava em uma velha novamente. Quando algum jovem homem chegasse a 100 passos do castelo, ficava entorpecido e não conseguia se mover, nem mais um passo até que ela aparecesse e o libertasse. O que só faria se ele prometesse nunca mais aparecer por ali novamente. No entanto, quando qualquer bela donzela entrava naquele domínio, era transformado em um pássaro e a fada o colocava em uma gaiola e a pendurava em um cômodo do castelo. Havia 700 gaiolas dessas penduradas no palácio, todas com lindos pássaros. Havia uma donzela chamada Jorinda. Ela era mais bela que todas as belas jovens que já haviam sido vistas antes. E um pastor chamado Joringel era muito afeiçoado a ela, e eles iriam se casar em breve. Um dia, eles foram passear pelo bosque para poderem ficar sozinhos. E Joringel disse: precisamos tomar cuidado para não nos aproximarmos demais do castelo da fada. Era uma noite linda. Os últimos raios do sol poente
brilhavam por entre os longos caules das árvores, acima da vegetação rasteira verdejante. E as rolinhas cantavam do topo dos galhos altos. Jorinda sentou-se para observar o sol. Joringel sentou-se ao seu lado e ambos se sentiram tristes. Não sabiam o porquê, mas era como se estivessem prestes a ser separados um do outro pelo resto da vida. Eles caminharam um bocado e, quando se viraram para ver qual caminho deveriam tomar para ir para casa, perceberam-se perdidos, sem saber qual trajeto tomar. O sol estava se pondo rapidamente e metade de seu círculo já estava atrás do morro. Joringel subitamente olhou para trás e percebeu por entre os arbustos que eles haviam, sem notar, sentado perto dos velhos paredões do castelo. Então ele se encolheu de medo, empalideceu e estremeceu. Jorinda apenas cantava: "A pombinha canta dos ramos do salgueiro, ai de mim, ai de mim. Ela chora o destino de seu companheiro, ai de mim." Quando ela parou de cantar repentinamente, Joringel virou-se para ver o motivo e viu que sua amada Jorinda havia sido transformada em um rouxinol, de modo que sua canção terminou com um piu, piu, pesaroso. Uma coruja com olhos impetuosos voou 3 vezes em círculo sobre eles e 3 vezes gritou: "Hu, hu, hu!" Joringel não conseguia se mover, ficou parado como uma rocha. Também não conseguia chorar, nem falar, nem mover mão ou pé. E agora o sol já estava bem baixo, a noite sombria chegou. A coruja voou para o meio de um arbusto e um instante depois a velha fada apareceu, pálida e franzina, com olhos pungentes. O nariz e o queixo quase se encontravam. Ela resmungou alto para si mesma, pegou o rouxinol e se afastou. O pobre Joringel viu que o rouxinol fora levado embora, mas o que podia fazer? Não conseguia falar, não conseguia sair do local onde estava. Por fim, a fada retornou e cantou com sua voz rouca: "Até que a presa, a menina, e se cumpra a sina, aí permanece, permanece. Quando o encanto abater e o feitiço envolver, desaparece, desaparece." Subitamente, Joringel se viu livre. Então, ele caiu de joelhos diante da fada e implorou que ela lhe devolvesse sua amada Jorinda, mas ela riu dele e disse que ele jamais a veria novamente, e então partiu em seu caminho. Ele suplicou, chorou, lamentou, mas tudo em vão. "Que lástima!" exclamou ele. "O que será de mim?" Ele não podia retornar para sua própria casa. Então foi para um vilarejo diferente e arrumou um emprego, pastoreando ovelhas. Muitas vezes caminhou em círculos até chegar o mais próximo que ousava do odiado castelo, mas não ouviu nem viu nada de Jorinda. Uma noite, ele sonhou que ia encontrar uma linda flor roxa e no meio dela havia uma valiosa pérola. Depois ele arrancava a flor, ia com ela em mãos até o castelo e tudo que tocava era libertado do feitiço e até reencontrou Jorinda. Pela manhã, quando acordou, Joringel começou a procurar pelas montanhas e pelos vales por aquela bela flor. E por 8 longos dias ele buscou em vão. Mas, na manhã do 9º dia, encontrou a linda flor roxa e no meio dela havia uma enorme gota de orvalho, grande como uma pérola valiosa.
Então ele arrancou a flor e partiu, viajando noite e dia, até chegar novamente ao castelo. Ele se aproximou mais que 100 passos da construção, mas não ficou paralisado como antes. Descobriu, na verdade, que conseguia chegar bem perto da porta. Joringel ficou realmente muito feliz ao perceber isso. Então, quando tocou a porta com a flor, ela se abriu. E assim ele entrou na corte e ouviu quando incontáveis pássaros começaram a cantar. Por fim, chegou ao recinto onde a fada aguardava sentada, com os 700 pássaros cantando nas 700 gaiolas. Quando viu, ela ficou muito zangada e berrou de fúria, mas não podia se aproximar mais que alguns metros dele, pois a flor que ele segurava era seu escudo. Joringel olhou para os pássaros, mas que lástima! Havia muitos rouxinóis, e como ele descobriria qual era sua Jorinda? Enquanto pensava no que fazer, ele viu que a fada tinha pegado uma das gaiolas e estava tentando fugir pela porta. Ele correu e voou em cima dela, tocou na gaiola com a flor e Jorinda surgiu à sua frente, jogando os braços em torno do seu pescoço e linda como sempre, tão linda quanto quando acostumavam caminhar juntos pelo bosque. Então ele tocou em todos os outros pássaros com a flor, de modo que recuperaram sua antiga forma, e levou Jorinda para casa, onde se casaram e viveram juntos e felizes por muitos anos, assim como muitos outros rapazes cujas donzelas haviam sido forçadas a cantar solitárias nas gaiolas da velha fada, por muito mais tempo do que gostariam. E essa é a história da Jorinda e a Joringel. Mas toda a história tem um mapa. Você sabe para que serve um mapa? Um mapa, ele nos traz informações importantes. Vamos aprender a localizar essas informações na história? Então, o que não pode faltar quando a gente vai contar uma história? Vamos lá. O título, cenário, personagens, problema e resolução. O título, para que serve o título? Toda história tem que ter um título. O título, ele nos fala de coisas importantes na história. Quando você viu o título Jorinda e Joringel, você conseguiu saber pelo título sobre o que iria falar? Esse título é um pouco estranho, porque é um nome muito estranho. A gente não está acostumado a ouvir estes nomes. Mas, geralmente, um título ele nos dá pistas. Por exemplo, João e o pé de feijão. Pelo título, eu já sei que vai ter alguém chamado João e que vai ter um pé de feijão. Outro exemplo é Branca de Neve e os 7 anões. Talvez eu não saiba quem que é Branca de Neve, mas eu sei que tem anões, que na verdade são 7. Pense aí numa lista de títulos de histórias que você conhece. Toda história também tem um cenário. O que é o cenário? Um cenário onde acontece essa história. Na história que nós vimos, ela acontece num castelo, mas pode ser numa praia, numa ilha deserta, ou numa floresta, num bosque, ou até num shopping, numa praça. E o cenário vai falar, então, onde que está acontecendo essa história. Pode ser numa casa, numa sala, num quarto. O cenário também vai nos falar em que época, quando aconteceu essa história. Era uma vez, ou havia muitos anos, há muitos anos atrás, ou há 5 anos, ou nas férias passadas, ou no mês passado, ou no último Natal. E como que era esse ambiente do cenário?
Ele era um ambiente bonito, verde ou seco. Na história, o castelo era velho e ficava dentro de um bosque, mas pode ser também num local ensolarado ou num local muito frio que neva bastante. Então, toda a história tem um cenário. A história também tem os personagens. Os personagens nos falam de quem trata a história. Então, quais são os personagens da história? Qual é o personagem principal? Pense aí quais personagens você se lembra. Eu já disse alguns aqui. Eu disse do João e o Pé de Feijão, da Branca de Neve, os Sete Anões. Pense aí. Toda história também tem um problema. Os personagens da história tinham algum problema? Nas histórias aí que você pensou dos títulos, quais eram os problemas que eles encontraram? E como será que eles conseguiram resolver estes problemas? Ou eles não conseguiram? E por fim, a resolução, que vai nos contar como eles resolveram o problema até chegar no desfecho, que é o final da história. Vamos então agora ver o mapa da história da Jorinda e o Joringuel. Aqui tem os 4 elementos do mapa que nós temos que encontrar na história para a gente saber as informações importantes. Então, primeiro, o cenário. Qual que era o cenário da história de Jorinda e Joringuel? Era o castelo. A história se passa num castelo. Como eu falei, era um castelo velho que ficava dentro de um bosque. Então, aqui, letrinha C para vocês guardarem. C de cenário. Depois, os personagens. Quem que eram os personagens da história de Jorinda e Joringuel? Eram a fada, Jorinda e Joringuel. Depois, aqui, o outro P. Qual que era o problema que eles enfrentaram? O problema da história que nós vimos é que Jorinda se transformou num roxinol. Este foi o problema que eles enfrentaram. E qual foi a resolução? Eles conseguiram solucionar este problema? Sim, como? Joringuel encontrou uma flor mágica que transformou Jorinda novamente naquela bela moça. Agora, para a próxima aula, você vai pegar uma folha, sim, pode ser a folha do caderno pautada ou folha do caderno de desenho. Você vai dobrar ao meio, como eu fiz. Vai pegar uma tesoura sem ponta, vai recortar. Vai ficar assim, ó, tem que caber o seu rosto. E então você vai escrever algumas características, suas características. Então, por exemplo, você é um menino, uma menina, como que você é? O seu cabelo é preto, castanho, loiro, você é baixinho, alto, magrinho, gordinho, você é tímido ou engraçado, você é bagunceiro, organizado. Você vai fazer como eu fiz aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Essa daqui sou eu. Aqui tem as minhas características. Eu escrevi e eu pedi para alguns dos meus familiares dizerem quais características que eles acham que eu tenho. Então, aqui, ó, vou ler as características. Eu sou professora, eu sou morena. O que mais que tem aqui? Sou um pouco quieta, sou tranquila. Sou piracicabana, que eu nasci aqui em Piracicaba. Eu sou tia, eu sou leitora. Então, vocês vão fazer essa atividade para a próxima aula. Hoje, então, só recapitulando o que nós vimos sobre o mapa da história. Então, até a próxima! Olá, queridos alunos, queridas alunas do 5º ano.
Eu sou a professora Silvia e hoje nós continuaremos, né, com as nossas aulas de poemas concretos. Então, no livro Aprender Sempre, sequência didática 3, vamos lá acompanhando. Ler, escutar e escrever poemas concretos. Hoje nós faremos a aula 5 e 6, aprofundando conhecimento sobre poemas concretos, na página 40, 41 e 42. Então, vocês podem seguir aqui pelo livro Aprender Sempre, volume 1. Vamos pegar lá, ó, 5º ano, ensino fundamental, na parte de língua portuguesa. Vamos lá? Página 40. Então, vamos lá. O que vamos aprender? Vamos aprofundar hoje nessas aulas nossa compreensão sobre os poemas concretos e registrar o que conseguirmos perceber. Pode registrar no caderno ou no próprio livro de vocês. Vamos conhecer um pouco sobre o poeta que escreveu os textos. Eu coloquei aqui uma foto do Fábio Bahia. É esse grande, né, compositor, poeta de poemas concretos. Então, a poesia visual de Fábio Bahia. Vamos ler um pouquinho sobre a biografia do Fábio Bahia. Nasceu em Santa Luz, Bahia, licenciado em letras, especialista em segurança pública. Já foi premiado em concursos literários, publicado em antologias, sites e revistas no Brasil e na Espanha. Seus poemas concretos já foram publicados em diversos livros didáticos e em várias outras publicações voltadas para a educação. Em 2014, publicou seu primeiro livro de contos juvenis, Ferramenta dos Deuses, contos fantásticos, com temática mitológica, que obteve boa repercussão e avaliação. Em 2017, publicou outro livro, dessa vez de poemas. Então, vamos conhecer um pouquinho da vasta, ele é muito rico, sabe? O Fábio Bahia escreve muito bem os poemas concretos e muitos, tanto na qualidade quanto na quantidade. Vamos lá. Ó, atividade 2. Vamos lá junto com a professora. Leiam o primeiro poema selecionado para nosso estudo e respondam as questões. Então, isso está dentro do livro, né? Vamos ler esse poema. Ó. Ele vem numa placa, parece uma placa de trânsito, né? Começa assim, ó. Se não é o fim, recomece. E um ponto de exclamação. E aqui vocês identificam também uma seta, tá vendo? Estão vendo essa seta aqui? Ah, como as palavras estão escritas no poema? Como que a gente observou que essas palavras estão escritas numa forma própria, está numa frase que a gente vê em outros poemas, ou ele fez algo diferente, né? Como que o autor usou as palavras? A frase está escrita de maneira tradicional? Sim ou não? O que vocês acham? Será que sim? Será que não? Essa é uma maneira tradicional de se escrever uma frase? Né? Vamos pensar um pouquinho. Vocês observam uma seta no final da frase? Essa setinha aqui, né? Dá para ver claramente essa setinha. B. Qual será a intenção do autor ao dispor as palavras dessa forma? E será que o autor tinha em mente de falar essas palavras, né? E de estar nessa forma? Se não é o fim, recomece e volta, né, no mesmo ponto. Podemos pensar que o recomeço sempre existe nas diversas circunstâncias da vida, né? A gente pode estar com qualquer idade, é tempo de recomeçar. O recomeço, né? É uma palavra muito forte, muito bonita, né? Recomece. Então, eu não estudei muito ontem, professora.
Opa, mas hoje é tempo de recomeçar. Vamos começar a estudar então hoje? Né? Sempre tem um recomeço. Se. Que relação podemos fazer entre o que está escrito na imagem e a forma como as palavras estão dispostas? Então, pensar um pouquinho, por que será que ele colocou nesse formato de uma placa, né? Então tá bem delimitado assim em volta, com a cor preta, olha. Ele usou o amarelo, as letras também ele usou em preto, e fazendo esse movimento circular, né? Nós podemos dizer que circular. E ainda, para reforçar, ainda ele coloca essa seta. Quer dizer, não tem por outro lado para você ir. Recomece, né? Parece que está informando para a gente. Recomeça. Em forma de curva, o poema nos dá a ideia que podemos recomeçar. Então, é um poema reflexivo que a gente fala, né? Isso aí serve para a vida inteira, né? Se não é o fim, recomece. Olha que legal. D. A maneira como o texto está escrito amplia a sua compreensão? Você consegue ver mais coisas ainda, além do que essas que eu falei? O que vocês acham? Agora você vai colocar a sua opinião. Ah, professor, eu vi mais coisas além disso. Ótimo, coloca a sua observação aqui. Vamos pensar juntos? Agora na página 42. A atividade é 3. Leia outro poema concreto de Fábio Bahia e vamos anotar no quadro de característica dos poemas concretos. Então, esse daqui é um querido meu. Eu gosto muito de música, né? E a boa música, claro. Sobre boa música, esse é o título do poema. Então, vamos ler ele, ó. Ele já vem num formato diferente, né? E quem conhece música não precisa nem ser muito ter compreendido tanto assim sobre música, mas já dá para ver temos aqui 2 notas que são interligadas, né? Vamos ver o que ele aproveitou essa forma para escrever. É pela boa música que a poesia embala, que os amores falam e o coração viaja. Fábio Bahia também. Legal, né? Muito legal. Vamos lá então para a próxima. Vamos juntos observar o poema concreto sobre boa música. Vocês perceberam que há 5 linhas ao fundo da imagem principal? Vamos voltar lá então. Olha, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 linhas. E por cima dessas linhas, ó, que isso aqui tá como se fosse um fundo, estão as palavras, né, escritas pelo Fábio Bahia. O que será que ele quis fazer? Bom, eu vou falar para vocês. A pauta musical, ela é feita com 5 linhas e esses 4 espaços aqui, ó. Entre uma linha e outra tem um espaço. Então, 1, 2, 3, 4 espaços. Então, ele colocou aqui, ó, para aproveitar o poema dele sobre música, está relacionado à música, ele colocou em uma pauta musical. Olha, que legal! Usamos a pauta musical para a escrita da música. E ele usou para fazer a poesia. O poema vem com as letras na forma de figuras musicais. 2 colcheias ligadas por uma haste. Então vamos voltar lá no poema, olha. Essa figura se chama colcheia e esta também é uma outra colcheia. E elas estão ligadas aqui, ó, por uma haste. Tá bom? Em música a gente chama essa parte que liga uma nota a outra de haste. O poema vem com as letras na forma de figuras musicais, 2 colcheias ligadas por uma haste. É uma grafia própria da música.
a pauta, as colcheias, né? Nós temos também ali, entre uma nota e outra, a haste, que mais que ele usou de recurso da música? As linhas e os espaços da pauta, né? A pauta tem linhas e tem espaços. Então, a frase do poema concreto é: pela boa música que a poesia embala, que os amores falam e o coração viaja. Olha que bonito. A imaginação voa aí, né? Para a gente poder interpretar essa frase tão bonita desse poema concreto. Eu gosto muito, é um dos meus prediletos. Então vamos retomar. Os poemas concretos são denominados trechos imagens. Vocês viram quanta imagem que a gente usa no poema concreto? Onde, por intermédio de recursos visuais, diferentes formas podem ser criadas e evidenciadas, causando sensações e experiências diferentes das já conhecidas. O objetivo principal dos concretistas era eliminar o verso tradicional, dispondo as palavras de forma não linear. Então, não estão numa forma só. Não, elas viram, elas sobem, elas descem, né? Como nós vimos em outros poemas, com base na exploração do espaço gráfico da página. Dá para a gente perceber em cada um que a gente analisa coisas diferentes, né? Então, encerramos por hoje a nossa aula. Espero que tenham gostado, que tenham aproveitado bastante o conteúdo. E até a próxima aula. Um forte abraço, um beijão para vocês, da professora Silvia. Tchau, tchau!